rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pode, aquele podcast que todo mundo pode participar, geral pode participar. E hoje a gente vai ter um papo interessante. Eu vou dar uma dica de quem vai participar do papo. Roda, roda, roda e avisa, elas estão aqui. As chacretes, as assistentes de palco do Chacrinha, gosta de bailarina do Faustão, coleguinha do Luciano Huck, paniquete. Não, aqui é chacrete, aqui é raiz. Aqui são as primeiras, as que começaram isso, aquelas que viveram no imaginário da minha geração, das gerações mais antigas do que a minha. Antigas não, que antiga é um nome muito feio, né? Nas gerações mais maduras, raiz mesmo. E hoje a gente vai fazer um especial chacrete para homenagear a memória do velho guerreiro, do Chacrinha, esse apresentador que marcou gerações e gerações. E a gente vai dividir em duas etapas. Nessa primeira etapa, raiz da raiz, as chacretes da primeira geração. Estou aqui com ela, Vera Caxias. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada, agradeço a você também. Muito obrigada. Que bom. Edilma Palmeiras, que a gente vai mudar esse nome hoje, aqui durante o programa, a gente vai acabar com esse negócio de Edilma Palmeiras. Por favor. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Edilma Campos, rainha do Palmeiras, mas depois o Rodrigo vai dizer o porquê o mais. Ih, aí, ó, não tem mundial e vai ficar sem chacrete, Palmeiras. E Beth Boné. Por que boné? É porque quando eu ia pra rua, pra qualquer lugar, eu não tirava o boné. Eu ficava sempre com o boné. E minhas amigas ficavam, Beth Boné, Beth Boné. Aí um dia o Chacrinha me chamou e falou, a partir de hoje eu quero você só de boné. E aí participava do programa aí de bonezinho. Falei, caramba, eu não tenho tantos bonés assim, eu só tenho um. Ele se vira e vai trabalhar de boné. Aí ficou boné. Tem a carteira registrada e tudo. É o nome artístico certinho, Beth Boné. Tudo. A Vera Caxias era por quê? Porque na minha época tinha muitas Veras. Vera do Flamengo, Vera da Tijuca, Vera Botafogo, Vera... muitas Veras. Que então, você falava assim, Vera, todo mundo ficava, sou eu. Aí eles pensavam o quê? Então, cada um vai, assim, cada Vera vai ser aonde vocês moram. Aí eu era Vera Caxias, então ficou mais fácil, que eu sou Vera Caxias. Entendi. E aí o Edilma Palmeiras, Edilma Rainha do Palmeiras, surgiu como? Ele dava apelido para todas elas e para mim não dava, né? Aí um dia eu falei, poxa, Chacrinha, eu quero um apelido. Aí ele me olhou dos pés à cabeça. Rainha do Palmeiras. Eu falei, Chacrinha, eu sou Botafogo, Chacrinha. Aí ele falou, o apelido quem dá sou eu, vai ser Rainha do Palmeiras e tá acabado. E ficou? E ficou Rainha do Palmeiras. Passou a gostar do Palmeiras depois disso? Criou alguma simpatia ou não? O coração alvinegro continua? Não, porque Palmeiras é São Paulo, né? Então, em São Paulo eu sou Palmeiras e no Rio eu continuo botafoguense. Agora, como é que foi, vocês que participaram dessa primeira etapa do programa, já foi na Tupi, foi na Globo, foi onde que vocês... Eu peguei na Globo, né? O meu já foi na Globo. Em 1970, eu fui assistir o programa com a Sandra Matera, que trabalhava. Ela me colocou no auditório, Dilma, fica aí que eu vou mudar a roupa, fazer maquiagem, tudo isso. Quando acabar o programa, eu te pego e a gente vai embora. E o Chacrinha tinha uma mania, antes de começar o programa, ele olhava tudo. Ele olhava o cenário, olhava nossas roupas, minha boca, ele queria muito batom na minha boca, era uma agonia. Eu me escondia dele, ele me achava, vai lá, passar mais batom nessa boca, você tem lábios sensuais. Era uma agonia. E ele me achou no auditório. Aí ele olhou para mim, você aí quer ser chacrete? Eu digo, eu fiquei gaguejando, né? Menina, resolve logo. Tá, quero. Foi assim na lata? Foi assim na lata. Tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Já podia dar o sim, então, porque ele só pegava para ser chacrete maior de idade. Aí ele falou assim, então você vai no ensaio, vai fazer um teste. Aí eu já fiquei cabreira. Esse teste, não sei não. Aí eu falei, como é esse teste? Vai ser lá no programa, no ensaio do próximo programa. Aí eu já relaxei. Né? Aí fui no ensaio, isso foi no domingo, o próximo programa era numa quarta-feira. Aí eu fui lá, cheguei lá, estava ensaiando, estava o Tim Maia ensaiando. Olha o nível. Estavam as meninas, as chacretes, não tinha ninguém, era um palco ocupado, cheio de pessoas, não era nada de
de ir num quartinho, nada disso não. Era um no palco do programa. Isso. Aí eu cheguei lá, o Tim Maia ia ensaiar. Eu disse, espera um pouquinho aí, gente, que ela vai ensaiar. Aí ele mandou, toca um samba. Aí eu caí no samba, né? Sambei. Agora uma música lenta. Aí lá fui eu com a mãozinha assim. Aí o Tim Maia. Olha Por isso. mim tá aprovado. Olha! Eu fiquei vermelha, feito pimentão, né? Que eu nunca tinha passado por aquilo. Aí o Chacrinha, se o Tim Maia te aprovou, minha filha, tá aprovado. Aprovado, então entrou com aval do Tim Maia. O Tim Maia, foi só isso, assim. E você entrou como? Como é que foi o convite? Eu, na verdade, eu dançava no Jair de Taumaturgo, a festa do Bolinha, Canal 13. Acho que você nem era nascido. Mas era do Bolinha mesmo? Era Não, a festa Jair do Taumaturgo. Bolinha. Ah, tá. Não era do Festa Bolinha, do não. Bolinha, Jair de Taumaturgo. Aí fiquei até uns 3 anos ali. Aí ele morreu, aí eu fiquei fazendo show. Só com, assim, conjunto. Fiquei muitos anos com os Declórios, esse conjunto até de Vitória e tal. Aí um dia ele foi se apresentar no Chacrinha, e o Chacrinha virou para mim e falou assim, eu quero você aqui nesse programa. Aí eu falei assim, mas eu sou exclusivo do conjunto. Não, se você quiser, vai ser agora. Aí a partir dali eu fiquei, eu também tinha 18 anos na época. Ele tinha muito isso, de bater o olho e falar, é essa... É, E partia dele essa... Na nossa época, era ele quem batia o olho e dizia, quer ser chacrete. Ele andava e falava. Engraçado que aí depois terminou, naquele dia o programa, eu fui para casa e tal. E aí eu senti que eles me esqueceram. Não me procuraram, não ligaram para mim, né? Ninguém falou nada e tal. Aí quando foi assim, por exemplo, um mês, aí recebi um telegrama, que hoje nem tem isso mais, né? Aí tava assim, procura Elizabeth e tal, apareça na TV Tupi, que eu comecei na Tupi, com Chacrinha. No dia tal hora e tal. Olha, eu pulei de alegria e tal. Aí eu ainda pensei, não vou contar pra ninguém, porque e se não der certo? Eu morro de vergonha. Criar uma expectativa, né? Aí fui, tudo direitinho. Pediram para levar roupa de show. Aí fui, levei roupa de show, a bota, que eu já tinha bota, que eu dançava conjunto, eu já tinha tudo. Aí fui, e naquela época quem era jurado era Araci de Almeida, Pedro de Lara, Olha, o pessoal todo o Silvio Santos. Rei Momo, e o Pedro de Lara, esse daí. Aí e me É o Que botaram para Maravilha ser. também. É o Que Maravilha também. E eu fui para ser escolhida. Eram 10 garotas ali na hora, mas foram 1.300. Eu tenho até essa reportagem. Foram 1.310 garotas. E eram para ser escolhida uma para poder ficar no Chacrinha. Aí todos eles, a turma que entrava, eu sempre fui escolhida, né? Araci de Almeida levantava, ficava em pé, aplaudindo e tal. E eu morrendo de vergonha, tinha uma vergonha, porque eles botavam para dançar, primeiro samba, aí depois forró, rock, cada música tinha que dançar daquele ritmo, né? E eu dancei muito com ritmo de rodar a cabeça. Criou uma marca. Aí eu rodava, até hoje eu rodo a cabeça, né? Aí, inclusive, no início estavam me chamando de Bete Cobra. Eu falei, eu odeio cobra. Detesto cobra. Não quero esse nome, não sei. Aí comecei, foi quando eu passei a usar o boné, escondendo o cabelo, que na época também eu era muito loura. Louríssimas, né? Aí, depois... Aí eles ficaram, aquele negócio de Bete Boné, aí ficou o nome. Aí parou de Bete balançar Boné. a cabeça, também um boné caía também. E passei em todos os testes de dança. Entendi. Fui escolhida por todos os jurados. E a minha amiga, a minha vizinha aqui de cadeira, como é que foi a sua escolha? Olha, Quem te descobriu? O meu foi muito, muito estranho, porque eu estudava, posso falar o nome do colégio? Tudo? Aqui pode falar tudo. Eu estava no Cruzeiro do Sul, então eu era capial, sabe? Lá em Caxias, não? Lá em Caxias. Então, eu era uma menina que eu tinha vindo de um lugar assim muito humilde, muito simples, vim morar no centro de Caxias, aí fui estudar no Cruzeiro do Sul.
Só que nessa época tinha aquela mais bela estudante que ia buscar nos colégios. Eu não fazia parte disso, eu nem me interessava, sabe? Aí estou eu com um amigo meu, aí parou o Caracombe da Globo. Aí nisso veio uma pessoa na minha direção, sabe? Eu, muito... Sem saber nada. Sem não saber tinha... nada, eu nem sabia. Olha, eu nem sabia o que era isso. Aí veio e falou assim para mim, você quer ser chacrete? Eu falei assim, posso falar, né? Lógico. Assim, gente, eu não sei nem o que é isso. Eu não sei o que é isso. Nunca tinha ouvido falar. Eu de uma origem muito humilde, né? Morava numa casa muito simples, minha casa não tinha televisão. Quer dizer, então, que eu não sabia que era o chacrete, né? Aí eu falei assim, eu não quero não. Aí tinha o meu amigo, não, mas ela quer sim, vou levar ela para fazer ensaio. Ele foi comigo no outro dia na TV Globo, era no Jardim Botânico. Ele foi me levar lá fiquei no meio de muitas meninas, né, para concorrer, para ser chacrete. E ali eu não sei o que foi que houve, que eu passei. Eu sabia dançar. Não sabia nem o que estava fazendo ali, mas passou. Mamãe falava assim, minha filha, quando crescer, vai ser dançarina. Porque mamãe falava que eu gostava muito de música, pulava. Aí eu fui, passei, entendeu? Aí as meninas ficaram assim, todo mundo dançando, eu também dançando no meio delas. Aí, você... Foi aprovada. Foi aprovada. Aí eu fui. É porque a gente... pessoal mais jovem, talvez não tenha noção do que era a importância do chacrinha, né? Quando eu falei agora antes de paniquete, de H, de paquitas, porque vocês realmente foram as primeiras, né? Foi uma coisa revolucionária e a forma que entravam na casa das pessoas. A gente, antes de começar aqui, a gente estava conversando, o chacrinha, que é uma referência para todo mundo que trabalha com televisão, com comunicação, tem foto do chacrinha aqui, tem um livro do chacrinha que fica na minha prateleira aqui. Então, assim, o chacrinha tem uma importância para a história da televisão, para a história cultural do Brasil impressionante. E aí, marcou, né? Não é? E ser assistente de palco toda semana, tá na casa das pessoas, era uma coisa muito importante. Imagina como era o assédio a vocês. Sofria muito assédio? Como é que era essa questão? Não tô nem falando primeiro do assédio sexual, não. Mas de ir na rua, vocês eram famosas pra caramba. Não, as pessoas mesmo chegavam, queriam... Na época era autógrafo. Então, queriam pedir um autógrafo a gente. E outra coisa, eu entrei como vitamina. Não era chacrete, era as vitaminas do velho guerreiro. Depois nós fomos promovidas a chacrete. Eu não sei, acho que foi o Boni, né, que botou esse nome Boni, chacrete, se eu não me engano. Isso veio do Boni. Olha isso. Mas nós éramos vitaminas do chacrete. Então eu sou bem de... É raiz mesmo. Bem raiz mesmo. Eu sou a plantação, né? E eles chegavam, quando vocês saíam às ruas assim, vocês eram super conhecidas. Era super conhecida, a gente... Mas era assim, um carinho, eles tinham um carinho com a gente, abraçava, beijava, pedia autógrafo. No próprio auditório mesmo, na hora do intervalo, senta aqui, senta no meu lugar para você descansar. Era uma coisa assim muito, como você falou, as pessoas ficavam encantadas com a gente. E como é que eram as cantadas? Tinha muita cantada? Porque os bastidores parece que o chacrinha era tipo xerifão, né? Paizão, que não deixava ninguém se aproximar, né? Isso. Mas vocês, né, daquele jeito, e encantavam os homens todos, ficavam malucos por vocês. Imagino que tenha tido muita cantada, muitos casos assim. Vocês namoraram alguém famoso? Assim, vou falar com a minha vizinha aqui primeiro. Qual foi aquele cantor que você não resistiu? Me conta. Eu posso falar? Pode? Deve falar. Não olha pra elas, não. Você não vai falar que não. Olha pra mim. Pode. Pode. Ele já passou tanto tempo. Exatamente. O primeiro cantor que eu namorei foi o Gerry Adriane. Olha, começou por alto nível, né? Galanzaço da época. Com o Gerry Adriane. Foi com o Gerry. Namorou com ele? Namorei com o Gerry Adriane. E era um bom cantor? Era melhor namorado ou cantor? Os dois. Olha, então, olha. Nossa, Gerry Adriane aí que
infelizmente, Já se Infelizmente. foi. já se foi. Teve mais algum... infelizmente. Começou bem, vamos manter esse nível aí. Tem mais alguém que cantou bem, deu aquela cantadinha, mas no ouvido? Só que a pessoa hoje é casada. Ah, mas não né? era naquela época? Naquela época não era, né? Mas que foi só o Gerdiane. Não, não foi não. Foi nada! Foi nada esse casado aí. Ronivon? Ronivon? Não, casado? Vamos pensar nos hoje em dia casados. Ele tá casado, mas Com quem que ele tá casado? É famosa ela? Não, ele e Cláudio Fontana. Cláudio Fontana, que eles tinham até um grupo, É, os na filhos época ele era cantavam solteiro, também. Já tem É. bastante. Você gostava, tinha um nível altíssimo. Ó, ficou ruim pra elas duas aqui, hein? Ficou, vamos ver se ali empata, vamos ver. A Beth Boné já deu uma olhada ali, Beth Boné, deixa eu ver, anos 70, vamos lá. Jovem Guarda, alguém? Não, na verdade, quando eu entrei pro programa, o Chacrinha foi logo falando. Não quero que tenha namorado nenhum, marido, mãe, não quero ninguém, porque quem tiver namorado não fica aqui. Ah, você descobriu se estava fora? Com Porque certeza. aí até uma perguntou, mas por que eu tenho marido? Aí ele falou, então tá fora, porque os maridos proíbem justamente na viagem. Então eu viajei muito, mas muito mesmo com o Chacrinha. E ele, sinceramente, ele foi um pai para mim. Que ele me pegava em casa e me buscava em casa. Isso no show, quando tinha show, quando a gente chegava de madrugada, ele me deixava em casa. E só ia embora quando eu acendia a luz da sala. Que eu morava em Deodoro. Olha isso. Eu É cuidar de fui pai mesmo, né? Ele era Era demais. Aí, então, aparecia assim, um monte de cantada, todo mundo querendo. Eu falei, não, menino, quero perder meu programa por causa de homem nenhum. Porque cantor normalmente dá umas cantadas, né? Dá. O Roberto Carlos dizem que era... cantava bastante no Cassino do Chacrinha, nos programas do Chacrinha, né? Aí eu me segurei bastante, né? Porque... Alguém quase, assim, aquela cantadinha, quase ligou, assim, o microfone? Não, teve uma vez, Ah, tá vendo? Deixa eu lá em apertar. Deodoro, que eu fui criada ali, morei muitos anos lá e só saí de lá para casar, né? Tanto que eu só saí do Chacrinha para casar. Hoje eu sou viúva, né? Que ele faleceu, mas eu só saí do Chacrinha para casar. Então eu trabalhei 11 anos com o Chacrinha. Nossa. Aí, um dia, eu estava me arrumando em casa já para ir pro programa, porque tinha que chegar meio-dia, 1h, né, por causa dos ensaios. E aí foi uma vizinha me chamar dizendo que tinha uma ligação para mim. Que naquela época eu não tinha telefone, naquela época eu não tinha bip, celular, não tinha nada disso. Aí eu falei, na casa de uma mulher que eu nem conheço, nem converso com ela, nem nada. Aí ela falou assim, é o Antônio Marcos. Olha. Aí eu falei, que Antônio Marcos? O único Antônio Marcos que eu conheço é o cantor. Aí ela falou, eu não sei se é ele, mas ele falou, Antônio Marcos quer falar com você. Quando falou isso, eu saí correndo para atender ele. Aí ele, oi Beth Boné, eu quero que você venha aqui hoje, tal hora, sem falta e tal. Eu falei, mas como assim? Como é que eu vou? Pega um táxi e venha, que tem um show para você. Eu falei, caramba, meu Deus, como é que eu vou fazer agora com o Chacrinha? Aí era justamente com o Chacrinha, né? Ele foi cantar num lugar, foi até na Lagoa isso. E aí eu fui, peguei um táxi. Peguei táxi, nada, eu fui de ônibus até a cidade. Aí da cidade foi que eu peguei um táxi. Eu fazia assim. Tá certo. E Antônio Marcos, só para quem talvez não conheça, Antônio Marcos, um dos maiores cantores da época, Eu casou fui com a Vanusa, o apaixonada cara por era ele. o brabo. Aí chegou naquela reuniãozinha e que te esperou lá? Aí porque o Chacrinha perguntou a ele se ele queria bailarina. Aí ele falou, só tem uma bailarina que me interessa, para dançar do lado dele. Aí ele falou, a Beth Boné. Eu falei, meu Deus do céu, aí me senti, claro. né? Me senti. Aí eu falei, legal. E realmente só fui eu lá. Aí depois, quando a gente estava até conversando lá, que parece
que ele ia marcar alguma coisa comigo. Aí chegou o Carlos Imperial, na época, para chamar ele para fazer alguma coisa. Aham. Aí interrompeu a nossa conversa e não deu mais para conversar. Mas quase, mas ficou aquela... Mas quase que... Mas ele sempre mandava um beijo para mim, um programa. Aí eu, legal. E tanto que quem sentia muito ciúme da Chacrete era... A Vanusa? Não. A Débora. eu acho que é Duarte. Débora Duarte. Naquela época Que era a mulher ela dele. tava com ele. Ela é Eu filha me do... lembro, ela não falava com a gente. Ela é filha do Lima Duarte, né? Ela é mãe da Paloma Duarte. Isso. Ela entrava lá para fazer entrevista e tal, mas ela não falava com a gente. Tinha muito isso das cantoras, das Muito artistas, ciúme. mulheres ficarem com muito ciúme de vocês? Tem, muito Muito, ciúme. muito. Muito ciúme. Porque a forma que vocês... que o símbolo sexual que vocês eram devia despertar isso, né? Das próprias fofoquinhas ali de artista querer falar, a mulher dos artistas, né, criar essas coisas. Vocês sofreram muito com isso? Sim, deixa eu contar a minha cantada, gente. Eu vou não contei chegar. a Não minha, escapou, poxa. não, Eu tive uma cantada tão linda que eu não esqueci até hoje, para vocês verem. O cantor já faleceu. Eu acho que eu posso falar o nome dele, Roberto Leal, aquele português. E na época era solteiro, ele estava começando a carreira dele. E eles, os artistas, a gente ficava no camarim, aí quando faltava assim, uns 5, 10 minutos que a gente ia para os bastidores. Isso porque já é estratégico, né? Pra não do deixar Chacrinha, aquele pra clima- o artista nem ficar perto da gente cantando, entendeu? Aham. E o Chacrinha ficava lá com a gente. Aí ele olhava a nossa roupa, a nossa maquiagem, fazia tudo isso. Só que nesse dia o Chacrinha foi chamado. E eu estava lá. E eu estou sentindo um cantor se chegar perto de mim assim, muito lentamente. Que ele sabia que se o Chacrinha visse, ele nunca mais cantaria no programa dele. Aí falou assim, eu posso falar contigo rapidinho? Eu disse, pode. De todas as chacretes aqui, você é a única que eu me casaria. Olha, meteu um casaria? Que eu isso, falei, roda, gente, vira. Que lindo. Aí nisso chegou o Chacrinha, ele se afastou. E não tivemos mais contato, entendeu? Mas eu achei essa cantada tão linda, né? Tão pura. Eu gostei dessa cantada. Mas os artistas, eles tinham mesmo essa E tinha receio. prevenção de senão de dava ficar ruim, junto. né? É que eles precisavam cantar. Estavam todos começando. E se houvesse qualquer coisa, o Chacrinha tirava a gente do programa. E não chamava mais não eles. chamava mais o cara. Tinha entendeu? muito isso, Ele via até se as câmeras estavam focalizando. Se o câmera focalizasse muito uma chacrete, ela está saindo com ele. Tira ela do programa. Entendeu? Ele via tudo isso. Chacrinha, é porque o Chacrinha pai, ele tem uma filha só, não é? Não, Ele só tem filho? Teve 3 Só os filhos. 3 Ah, o Leleco, o Danato. Os gêmeos, que é o Lalaco, né? Então é por isso, ele ficava atrapalhando a vida dos outros. Mas um velho guerreiro também. Por isso que o nome deve ser guerreiro, porque, pô, um monte de mulher bonita na flor da idade. Ele tratava a gente Como filha, tratava a entendi. gente como filha. E aí prejudicava os cantores lá que tinham alguns interesses. Prejudicava. Né? Prejudicava, imagina, vocês símbolos sexuais lá, sensuais pra caramba, o cara chegava, galanzão. Porque olha o nível das pessoas. Vamos lá. Cláudio Fontana, Gerry Adriane, Roberto Leal. Roberto Leal e Antônio Marcos. Se você não tiver muita cultura, não tiver idade, procura, vai lá no Google, coloca o nome desses 4 aí, que vocês vão ver o nível desses 4 artistas. Era assim, era Luan Santana, Gustavo Lima, Wesley Safadão e Léo Santana hoje. É mentira? Não. Eram os caras que as mulheres se rasgavam por eles. Verdade. E eles vão como? E eles fazem eles estavam sempre no Chacrinha. Tinha muito isso do Chacrinha. Eu vi outro dia uma entrevista, eu acho que foi do Nazi, do Ira, que tinha muito isso do Chacrinha cismar com alguém e aí falar assim, não vai mais no programa, não vai mais na caravana e cortar mesmo. Vocês acompanhavam, vocês participavam disso? Não, eu sei que tinha, mas não participava disso, não. Mas sei que ele tinha essas coisas, até com a gente mesmo. Se ele cismasse com uma de nós... Eu mesma, ele me tirou do programa 2 vezes. Deu tipo uma suspensão? Não, me tirou mesmo. A primeira vez, porque eu tirei uma foto de silhueta, então parecia que eu estava nua. Era só a sombra. Eu tinha o quê? Uns 2, 3 meses de programa. Eu estava recente ainda. Eu nem sabia que não podia fazer aquilo. Ele viu a foto no jornal,
Quando foi à noite, ele falou, você está fora do programa que eu não permito Chacrete tirando foto nua. Eu falei assim, mas eu não tirei foto nua, não. Olha isso aqui. Aí me esfregou o jornal na cara. Isso aqui. Caramba! Eu falei assim, mas isso não é nua, não. Isso é ciro. Aí o Jorge Mascarenhas, na época era jurado, e foi ele quem participou das fotos. Não, Chacrinha, não é não, ela está de biquíni. Aí, a minha sorte que estava ventando, eu tirei no lugar assim público, aí a tira do biquíni estava voando. Aí ele falou, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, isso aqui não é. Aí veio todo mundo e fala, tá bom, dessa vez vai passar. Então ele era muito assim, ele cismava, Muito. ele tirava e acabou. Tinha disso. Muito, Tinha. muito pai Edilma, mesmo. também tem uma coisa. Nós éramos proibida de ter contato com algum artista no bastidor. Nem Não podia. conversar, realmente. Não podia. Não. E com a Era produção maior também? respeito, maior Como é que era? respeito Tinha o com a gente. camarim somente Só nosso. nosso, só a gente ir para lá com a gente, muito difícil. Meu pai um dia foi lá levando um guarda-chuva para mim. E não tinha celular, né? Não tinha WhatsApp. Imagina Foi vocês com o levar- WhatsApp, foi levar um guarda-chuva. com o Instagram naquela época. Esse depois, o DM lá, as mensagenzinhas iam bombar demais. Imagina esse grupo das Chacrete no WhatsApp E meu pai, naquela época. para falar com a gente era difícil. Foi algum parente procurar a gente na portaria. Ih, meu pai Deus. foi Não levar um achava, mas não guarda-chuva. conseguia. Gente, não podia. Nós éramos, olha, Blindadas. blindados. E ele falava assim com a gente, olha, quando vocês vierem acompanhando, porque tinha um ensaio lá no Teatro Fênix. Uhum. Então eu Isso. dizia, quando vocês vierem acompanhada, salta 2 quadras depois e vocês vêm a pé sozinhas. Caramba, que controle. Porque se a imprensa vê, que na época era imprensa, hoje é mídia, né? É. Se a imprensa vê, vai dizer, e olha lá, o Chacrete cada dia chega com um homem. Olha a Não quer preocupação. saber se é marido, se é irmão, se é pai, se é tio. Nem não quer- pensar. Eles não querem saber, eles vão falar isso de vocês. E vocês carregam o meu nome. Carregar o nome dele é muito importante, Muito né? importante. Porque assim, aí eu nem ia tocar nesse assunto, mas é impossível não tocar nesse assunto. A gente viu aí, eu assisti outro dia aí, declarações do filho do Chacrinha, em que fala a forma que vocês foram escolhidas, que a maioria foi escolhida. E aí, sem perguntar nada, a gente começou a conversar aqui, e eu puxei de como vocês foram convidadas, que pra mim, eu já conheço vocês há bastante tempo, a história de vocês, eu sempre ouvi isso, que o Chacrinha tinha olho clínico, que era pelo carisma, que o Chacrinha tinha uma preocupação moral com vocês, porque assim, ele não tinha nenhuma obrigação de cuidar de vocês fora do palco. Vocês ficam ali 2 horas de programa e depois ele podia andar pra vocês. Mas se ele tinha essa preocupação com a moral de vocês, Muita. eu fiquei surpreso de assistir declarações onde a pessoa chega e fala que, olha, para entrar lá tinha que ficar pelada para mim, eu virar. Vocês ficaram pelados. Vou começar de uma por uma. Você foi descoberta lá na plateia. Depois disso, teve esse teste do Peladona lá, de ficar rodando para filho de Chacrinha? Ou isso é uma alucinação, ou vocês que não participaram disso? Bom, eu não participei disso, comigo não houve esse teste, como eu já falei aqui. O teste foi o que eu falei aqui, foi no ensaio lá do programa, cheio de gente no palco, com cantores, com chacretes, com o maestro Aloir Mendes, que na época era ele e os músicos dele que faziam o programa. Então, não tinha como ficar nua. E outra coisa, o que a gente ganhava era uma miséria. Vamos dizer que eu ganhava na época, botar hoje uns R$800. Tirar a roupa por causa de R$800 tem que ter um parafuso a menos na cabeça, né? Mas Então, não tinha nem nunca. proposta disso para... Não, nunca houve essa proposta, não tinha nada. O Chacrinha não permitia nem que nós posássemos para Playboy. Para você ver como é que era a coisa. Então, ele jamais faria isso, botar a gente nua para fazer um teste para entrar no programa. Comigo, isso nunca aconteceu. Pediram para você tirar o boné e algo mais, não? Inclusive, ele sempre Tira o falava, boné. quem manda aqui dentro sou eu. E daqui, da porta para fora, faz o que quiser, mas aqui dentro quem manda sou eu. Nunca, ninguém, nem em programa nenhum, pediram para tirar roupa para nada. Era só dançar. Tinha sempre um coreógrafo, né? Para dançar, inclusive, que quando eu comecei, foi com aquele Carlos Leite.
Aí eu pegava toda a coreografia, né? Aí tudo eu passava no teste, aí tudo bem. Mas fora isso, não tinha não. Quem mandava ali era ele. 1.300 meninas, né, que foi na sua Foi. disputa. Não teve, então, não existiu o teste pra eliminar essas meninas, ele não viu todo mundo pelada, não. De Imagina, jeito nem nenhum. ia Loucura. aguentar, né? Na idade Inclusive, dele. eu fui. Nada. Não, em programa nenhum. Todos os canais que eu trabalhei, antes do Chacrinha, nunca ninguém mandou tirar roupa, tem que mostrar a pé. Nada disso. Nada. Tem que saber dançar. E você, teve alguma... O filho do Chacrinha, alguém mandou você ficar pelada lá, não? Nunca. Eu não sei. Nós nunca tínhamos, nem tínhamos contato com eles. Olha isso. Como é que pode? Nem contato, realmente, né, minha amiga? Nem, não, isso. Mas como é que vocês A assistem? gente era proibida. Acabava ali o ensaio ali, ó. Realmente o nosso coreógrafo era o Carlos Leite. A gente ia pro Foi nosso naquela- camarim. Ninguém podia falar. Nem meu pai pode falar comigo. O que você quer mais o quê? Não precisa dizer mais nada, né? Já está dito. Mas como é que vocês assistiram? Vocês chegaram a assistir? Porque assim, eu fico imaginando, porque quando a pessoa fala alguma coisa, que nem chegar aqui e falar assim, todo jornalista de barba gordo que apresenta podcast é ladrão. Ah, Ele vai me incluir, né? Aí, certeza. quando o cara fala, se ele pega e fala assim, olha, a fulana de tal, a Paulinha, boca a boca, ficou pelada, eu vi e aprovei ela e eu transei, beleza. Mas quando ele fala as chacretes, ele inclui todas vocês. Generaliza. Eu né? acredito que quem fala mal da Chacrete é porque não conheceu nenhuma de nós. Eu digo até cada uma, né? Porque na época que ele proibia, a gente era proibida até de tomar refrigerante. Porque ele dizia que refrigerante... O ele e o Chacrinha. O Chacrinha. Não estamos falando do filho, não, porque o filho que parece. O que isso, passou tô falando do é pai. que ele que era o brabão, ele que era o cara que tem que passar pelo crivo dele. Ele falou isso no programa do Sérgio Malandro, né? E eu achei até a condução do Sérgio Malandro, achei até que faltou questionar mais ele, porque ele ficou falando ali e falou, como se fosse realmente a verdade absoluta, de uma forma pejorativa. Porque você sabe que muito quando ruim. eu conheci meu marido, a família dele não me aceitava de jeito nenhum. Ninguém falava comigo. Quantas vezes meu marido ia visitar a mãe, eu tinha que ficar no carro esperando ele descer para a gente ir embora. Aí um dia eu me invoquei, né? Eu falei, poxa, por que isso? Porque dizia que mulher de televisão não presta, mulher de chacrinha não presta, e o quê? Eu falei, aí eu botei na minha cabeça, eu vou provar que não é nada disso. Tanto que eu fui casada 39 anos e fiquei até o fim da vida dele, cuidei dele até o fim, graças a Deus. E hoje todo mundo fala comigo. Adoro. Porque viu que o comportamento, né? Eu acho que o comportamento fala tudo. Porque a gente tá falando de uma época que não tinha rede social, né? Que vocês não podiam mostrar a vida de vocês como hoje. Hoje, para falar que a mulher faz isso. E outra coisa, quem faz também não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema. O problema para mim é a mentira. Ou menosprezar o talento de vocês, porque, volto a dizer, 1.300 pessoas para teste. Eu tenho A tudo outra foi gravado. procurada na rua, chegou lá um monte de gente. Você também, um monte de gente. Ou seja, eram as principais dançarinas do país. Quando ele acha... E até feio pro programa, feio pro Chacrinha isso. O que o cara tá falando é feio pro Chacrinha. Porque o Chacrinha tinha a oportunidade de selecionar. Quantas meninas eram por grupo, assim? 20, sei lá, talvez? Não, na minha 32. Época, na minha época era 32. Então, 32 meninas que eram No o ar. extrato, o suco Isso. da dança, da sensualidade, da beleza daquele momento. Achar que ele escolheu aquilo porque o filho dele viu as meninas peladas, ele tá indo contra a memória do pai dele. pai dele, pois é. Eu E consigo entender. eu acho que está mais que na hora desse senhor aprender a nos respeitar. Nós merecemos ser respeitadas. E o que ele fala fica denegrindo a imagem da gente. Então, é um divisor. Umas pessoas nos respeitam e outras pessoas acham que é assim mesmo.
Como, como no comentário lá tem gente dizendo, algumas morreram, outras estão com Alzheimer. Será que essa pessoa não sabe que um dia ela pode ter um Alzheimer também? E eu estou aqui, eu não estou com Alzheimer, graças a Deus. E o público não ficou com Alzheimer, porque o público até hoje não esquece de vocês. Não esquece da gente, Né? pois é. Quem esquece de vocês só com Alzheimer, né? Porque quem viu a Chacrete, quem viu o Chacrinha, não tem como esquecer Mas de vocês. é isso mesmo, teve Rodrigo. lance, né, que essa eu tenho que contar. Eu viajei um dia com a Edilma. Primeira coisa, ela falou assim, Beth, não fala nada de Chacrinha aqui. Aí eu falei, não, tudo bem, se não é pra falar, eu não falo, né? Quando nós chegamos lá, um casal apareceu. Beth Boné! Você é a Beth Boné. Você é a Beth Boné. Eu quero foto, eu quero autógrafo. Aí eu falei, essa também é Chacrete, não sei o quê. Tiramos foto. Olha, foi. Olha isso. Ganhamos o dia, não foi? E foi aonde? Como é o nome daquele lugar, hein? Foi lá em Angra dos Ah, Reis, em não lembro Angra, do foi em momento. Angra. Mas eu acho isso Mas mesmo. foi muito engraçado. Aonde eu chego, que ela fala para não comentar, eu chego, as pessoas me conhecem, lembram de mim. Porque quem falou isso, esse senhor que falou isso, ele tem como provar, ele tem vídeo, ele tem fotos, ele não tem como provar. também tem isso. Então é melhor ele ficar com a Isso. boca fechada, já que ele não tem como provar uma coisa que ele está falando, que é derrubando a imagem da gente. Nós somos muito queridas, graças a Deus, onde a gente vai, rola ciúmes das mulheres, as pessoas, em geral, gostam muito, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer abraçar, quer beijar. Verdade. Nós fomos um aniversário sábado, foi uma maravilha, todo mundo abraçando, domingo, né, abraçando a gente. As Todo Chacrete estão lugar, aqui, a gente eu é quero bem tirar uma recebido. foto, e chegam com respeito, eu posso tirar uma foto? Pode, entendeu? Agora vem esse senhor e fala isso da gente, ele quer o quê? Derrubar a gente? Nós somos casadas, somos avós, nós temos... Imagina a família vendo essa entrevista. Nós temos minha dignidade, filha ficou nós sabemos apavorada. até onde a gente pode ir, onde Isso. não pode ir, Minha o que a filha. gente pode falar, o que a gente não pode falar. Então, ele deveria também ter essa consciência e saber o que ele pode falar e o que ele não pode. Entendeu? E eu achei totalmente errado o que ele falou sobre a gente. Vocês pensam em alguma ação contra isso? Porque pensaram, Olha, chegaram eu a já- trabalhar em relação a Eu isso? já abri um processo uma vez e não deu em nada. Contra Quando- ele? Quando foi lançado o filme Alô, Alô, Terezinha. Aquele filme é de um baixo astral. Eu conheci. Horrível. Um monte de mentira. Eu conheci a Cristina, que vai vir no nosso próximo episódio, a Cristina Azul, eu conheci na época desse filme. Ou um pouco depois. Mas foi justamente pelo filme, porque esse filme mostra as Chacrete de uma forma depreciativa. depreciativa. Aí eu falei na época, pô, acho que vocês têm que fazer um filme alto astral, um filme, ou um documentário, um livro, que mostre a alegria e a importância que vocês tiveram pro cenário cultural brasileiro. Não aquilo. E aí mostra só coisa pesada, eu achei muito mais pesado esse filme. Nesse filme, a Índia Potira, ela fala no depoimento dela que lá era geral, todas nós fazíamos programa. Aí eu fui lá falar, eu nem fui no lançamento do filme, Até eu fui muitas no deixaram de pré-lançamento. falar com ela. Eu fui no pré-lançamento. O lançamento eu desisti, que eu não vi nem o filme até o final. Até hoje eu não vi o filme Eu até o também final. não. Eu não tenho estômago, meu estômago não aguenta ver aquele filme. Aí eu corri até ela e falei, você me viu fazendo programa, você me viu recebendo dinheiro de um homem, você me viu num quarto lá na... E, Edilma, você está muito nervosinha. Eu digo, eu tenho que estar. No meu depoimento, eu respeitei você, sua família, eu falei de mim, eu não falei de você. E você acabou de dizer aí agora que era geral, todas nós fazíamos programa. Isso está correto? Aí eu fui pedir ao Leleco para tirar essa frase do filme. Ele disse que não ia tirar. Aí eu entrei com processo. O processo levou eu e mais 3 chacretes. O processo ficou em R$20 mil, cada uma pagou 5 mil, dividimos, cada um pagou 5 mil. Levou uns 7 ou 10 anos por aí esse processo, para no final do processo a juíza dizer que ela não citou o meu nome. E eu perdi a causa, porque ela não citou o meu nome. Mas citou a sua função, o seu... Eu acho que todas Claro. está incluído o meu nome. Exatamente. Esse foi o resultado final. Como dessa vez. A partir do momento que ele fala que as Chacrete, né? Então, eu até tô participamos o espaço, todas. eu já conversei com o Leleco, já fui no programa do Leleco algumas vezes, um deles delas. O Leleco, inclusive, é quem me deu esse livro, tá autografado pelo Leleco. Já convidei, inclusive, para vir no meu programa. O espaço que está aberto.
se realmente aconteceu isso, né, jornalisticamente, o espaço está aberto aqui para ele falar quem foi. Porque, vamos lá, ele falar que as mulheres estavam peladas lá, ficavam rodando para ele pelada, se ele tá falando é porque ele acha um negócio legal, né? Ele acha maneiro falar isso. Então, se ele acha um negócio legal, dá o nome, né? Porque assim, vai ficar bacana, elas vão adorar. As que ficaram peladona lá, elas não vão se importar nada. Mas você vai retirar quem não ficou pelada. Porque senão, isso acaba... Fica feio. Problema com a família delas, com elas. E outra, mentira. Inclusive, problemas até que pode resultar no casamento dele, na família dele. Ficou feio pra ele também. Então, eu não entendi até agora A minha essa filha postura. ficou muito chateada que ela correu, foi mostrar para mim da reportagem que ele estava falando, e ela falou, tá vendo, mãe? Para de falar de chacrinha. A chacrinha já acabou, já era, não sei o quê. Eu falei, primeiro, eu tô viva. E outra, eu não fiz nada disso. Então, por que eu vou parar de falar, né? Mas é o que eu digo, eu não tenho vergonha Ela do meu ficou passado. muito triste. Por que Minha eu vou filha calar ficou meu muito passado? triste. As pessoas que fazem questão de envergonhar É. o meu passado, porque eu não. Meu passado foi muito digno lá. Eu entrei e saí de cabeça erguida naquele... Eu fiquei 3 anos no Chacrinha, entrei e saí de cabeça erguida. Foi a grande experiência da sua vida, ser chacrete? Foi uma experiência que nunca passou pela minha cabeça participar de televisão. E quando eu me vi com meus ídolos, Antônio Marcos, Ronivon, Roberto Leal, Vanderleia, enfim, todos os cantores da época, Cláudio Fontana, todos eles, eu ficava encantada, porque eu os via na televisão em casa. E, de repente, eu estava atrás deles dançando. Então, eu fiquei deslumbrada, encantada, E feliz. se transformar em celebridade, se transformar em ídolos de muitas gerações. Isso. Porque, volto a dizer aqui, gente, se a gente tem hoje, se a gente teve as Paquitas, se a gente teve as Paniquetes, se a gente teve as Boletes, que foi contemporânea um pouquinho depois de vocês, é porque as chacretes conseguiram Nós começamos um tudo. patamar, atingiram, colocaram um Isso. patamar que não... Podia ser... É só pensar, vamos lá. Eu quero que você aí, bota aqui no comentário, me manda o nome de 5, de 3, de 2 bailarinas do Faustão. Faustão ficou aí na Globo, sei lá, 20 e poucos anos. Eu quero o nome de 2, bota aqui o nome de 2. Mas não que você tenha conhecido porque posou pra Playboy, não. Que você conheceu quando elas faziam um programa. Então, um programa de maior audiência de auditório da Globo, programa do Silvio Santos, meu maior ídolo. Coloca aqui também, porque no Silvio Santos tem dançarina, vocês viram? Tem dançarina. Bota o nome delas aqui. Agora, vamos lá. Bota de 10 chacretes. Bota o nome aqui. Tem um monte. É verdade. Tem muitas. Então, elas precisam ser respeitadas porque elas marcaram época. Vocês marcaram época. Então, mais do que vocês, a vida pessoal de vocês, a família que vocês têm nesse período, 35 anos que acabou o Chacrinha, não. É também pelo que elas fizeram durante a história do Chacrinha. Porque se o Chacrinha é esse ícone, elas participaram disso e merecem respeito. Então, Leleco, o espaço está aberto aqui para você vir falar aqui e dar um nome. Porque ficar pelada, para quem ficou pelada, se a pessoa ficou pelada, pô, te conheceu hoje, já ficou pelada, pô, bacana, maneira, ela vai se amarrar. E pode vir aqui também. Você, Chacrete, que ficou pelada, que rodou e para frente do Leleco, vem aqui, o espaço está aberto. Geral, bota o meu e-mail aqui, Matheus, bota aqui. Meu e-mail tá aqui, ó. As chacretes que ficaram peladas pro Leleco, podem mandar. Não precisa mandar nude, não. Vem pessoalmente. Vem aqui e a gente dá o espaço aqui. E não vai ser julgada, não, gente. Porque ficar pelada, pra quem quer ficar pelada, é maneiro pra caramba. É. Tem chacrete que fechou um pornô, tem chacrete que posou pelada e elas são dignas do mesmo jeito. Só não vamos contar a história que, pô, todo mundo tinha que ficar pelado ali. Até porque, né? Pô, também não pegava todo mundo, não, né, irmão? Pô, então segura a onda aí. Pode ser? Com todo respeito, Leleco, tá convidado para vir aqui e provar o que você falou, beleza? Agora vamos passar disso. Tem um presente para mim que eu tô sabendo, né? Eu escrevi esse livro aqui, essa aqui sou eu, viu, gente? Eu escrevi esse livro contando os bastidores os bastidores do programa do Chacrinha. Só que eu não coloquei o nome dele, eu coloco como patrão
E chacrete eu ponho dançarina, porque vocês sabem, tem direitos autorais, enfim, essas coisas todas. E eu só queria contar a minha história, como era, isso que eu estou falando aqui, e tem mais um pouco ainda. Tem fotos, então esse livro é contando um pouco dos bastidores do Chacrinha. Ainda dá para comprar esse livro? Obrigado, vou ler. Olha, quero dedicatória. Tá aí, já tem aí. Ah, já tem? Já. Eu te dei um copo de presente. Tem o copo também, já tá na minha galeria. O próximo programa eu vou fazer com o seu copo aqui. Olha, já tá até autografado, maravilha. E quem quiser comprar ainda consegue comprar? Consegue, mas eu que vendo. Eu vendo pelo Facebook, pelo Messenger, não botei em livraria, não. Então vou colocar aqui o teu Facebook. Matheus, dá aquela moral aqui, ó. Bota aqui embaixo o Facebook da Edilma. Edilma Campos, @gmail.com. edilmacampos@gmail.com. Acho que vale a pena comprar. E como também acho que vale a pena comprar o livro do Chacrinha, porque para quem gosta de televisão, gente, essa história aqui é para sempre. Não é uma coisa que passou. Volto a dizer, 35 anos da morte do velho guerreiro. E a gente está aqui falando dele com todo carinho. Eu queria, sem palavras, para agradecer vocês de terem vindo aqui. Obrigada. E a casa está aberta, o espaço está aberto aqui. O nome é Geral Pode, porque geral pode participar. Inclusive, o Leleco, se quiser participar, está convidado, pode participar. Eu queria agradecer muito cada uma de vocês. Tem alguma coisa que faltou falar? Foi um prazer imenso Eu queria falar. conhecer você. Que bom. O programa foi muito bom mesmo. Esse estúdio nunca ficou tão bonito, hein? Ah. Esse estúdio que é sempre frequentado por jogador de futebol, dirigente, político. Hoje está floridíssimo aqui. Até nos bastidores tá coisa linda aqui, muito brilho. Bom, eu queria falar o seguinte, também referente ao livro. Nós somos procuradas por jornalistas, por pessoas recém-formadas, para fazer entrevista com a gente, para fazer o trabalho deles, enfim. E, no final, deturpam as nossas palavras, sempre nos desmoralizando. Fala de mim também. Sempre nos desmoralizando. Então, eu resolvi botar nesse livro a verdadeira história, que aí ninguém pode mais nos desmoralizar. E não faço mais, não dou mais. Eu fazia com todo prazer, com todo carinho, para ajudar a pessoa, né? Mas as pessoas sempre chegando para a gente para nos botar para baixo. Então, eu dei uma parada com isso. Agora, quem quiser, leia o livro. Ou então assiste Geral Pode. Ou assiste Geral Pode também. É verdade. Já sai um pouquinho aqui. Gente, quem ficou até aqui, muitíssimo obrigado. A gente vai ter a segunda parte. Amanhã já sai a segunda parte. Então vem mais 2 chacretes aqui da geração seguinte. Você que ficou até aqui, volta a dizer, ó. Livrinho da Edilma. Tá tudo aqui no link, tá os contatos dela aqui. Se inscreva no canal, ativa os sininhos, as notificações, @geral.pod no Instagram. Sempre aquele peixe, manda no grupo da família, fala bem, fala mal, engaja. Rapaziada, aquele desafio tá aqui, tá? Bota o nome das dançarinas do Faustão aqui, bota aqui pra ele, porque eu quero ver. E bota 10 chacretes aqui. E se tem alguma chacrete que vocês conhecem, manda, chama ela, fala pra ela vir aqui no Geral Pode, a casa tá aberta aqui e não precisa falar de polêmica não, tá? É pra falar um papo, porque aqui, você viu? A gente tá aqui chegando a 50 minutos de programa. Perdemos 10 minutinhos falando de polêmica, porque a história delas é muito rica. É a história da televisão brasileira. Um abraço, a gente volta a qualquer momento. Beijo, gente. Aqui, ó. Roda e avisa.